Eu particularmente gosto muito de fazer esse quadro do primeiro gol dos craques do futebol mundial. Os dois primeiros citados hoje são uma dica do nosso inscrito D89 is Forever. Quem será D89? Mas faça como ele, deixa sempre aqui embaixo o comentário de quem você quer ver. Primeiro gol dos craques. Bora lá! Alan Shearer foi uma máquina de fazer gols. Surgido no Southampton, ele foi campeão nacional inglês pelo Blackburn. Você parece burro! Ei, mas é burro! Blackburn. Ele foi revelado pelo Southampton, mas foi pelo Blackburn que ele conseguiu um sucesso nacional, conquistando o título da Premier League de 95, marcando 34 gols na campanha. Aliás, somando ainda as boas passagens no Newcastle, ele se coloca como o maior artilheiro da história da Premier League. E claro que o início dessa trajetória seria marcante. O primeiro gol dele na vida profissional veio acompanhado de outros dois, pelo Southampton contra o Arsenal, num 4-2 em 1988. Isso aconteceu só 2 semanas depois da estreia de Shearer no time profissional do Saints. Também significou o recorde de jogador mais jovem, com 17 anos e 240 dias, a marcar 3 gols num só jogo no campeonato inglês. 9 vezes campeão nacional inglês, campeão continental na América do Sul e também na Europa, embora não nos principais campeonatos desses continentes, terceiro maior goleador da seleção chilena. Marcelo Salas foi sinônimo de gols e conquistas nos 15 anos que ficou como jogador profissional. O curioso é que uma trajetória tão vitoriosa começou com um gol em uma derrota. Foi em 2 de janeiro de 94, no campeonato chileno válido por 93. Salas matou no peito e finalizou, mas a Universidade de Chile perdeu para o Cobreloa 2-1. O atacante seria campeão chileno 2 vezes, em 94 e 95, antes de rumar para desafios ainda mais grandiosos na carreira. Ele foi um volante que defendeu apenas um clube em toda a carreira profissional. Fez 718 jogos por esse time. Levou o título inglês em 11 ocasiões e a Champions League em 2. Paul Scholes marcou um total de 155 gols com a camisa do Manchester United, o primeiro deles com apenas 20 anos. E o curioso, era o primeiro jogo de Scholes profissionalmente. Contra o Port Vale, na Copa da Liga, ele deu uma cavadinha sutil para empatar o jogo fora de casa. Usando a camisa 10, o futuro volante ainda aproveitou seus incríveis 1,68 m para marcar de cabeça o gol da vitória dos Red Devils. O jogo aconteceu em setembro de 1994, e o resto foi história. O Patrick Kluivert tem um certo quê de futebol alternativo correndo sua veia. Ele foi durante um ano técnico da seleção de Curaçao no futebol caribenho. Ele fez história no Barcelona, foi ídolo no Ajax, fez vários gols pela seleção holandesa, inclusive é o terceiro maior goleador da história da seleção. Uma trajetória dessa só podia começar com gol e título. Na Supercopa da Holanda de 94, Kluivert, com 18 anos recém-completados, estreou no futebol profissional. Num clássico contra o Feyenoord e valendo taça. Ele deu passe para gol e ainda deixou dele nos 3-0 dos Ajaxiens. Curiosamente, todos os gols vieram antes de 26 minutos. O apelido dele era Batigol, e não era à toa. O argentino Gabriel Batistuta era um dos nomes mais letais do ataque do futebol mundial nos anos 90. Ele jogou 3 Copas do Mundo e foi um dos grandes ídolos da história da Fiorentina, onde marcou 202 gols. O curioso é que até os 17 anos, o Batistuta jogava basquete, mas desistiu dessa vida por causa da baixa estatura. E em 12 de outubro de 1988, ano de sua primeira temporada como profissional, Batigol começou a honrar o apelido que viria mais tarde. Com um pouco de sorte, é verdade, num chute desviado na zaga do São Lourenço, na vitória do Newell's Old Boys por 2-1, no jogo de volta das semifinais da Libertadores. O Newell's, porém, seria vice-campeão contra o Nacional de Montevideo. Um outro nome bastante famoso no ataque nos anos 90, mas aí, na metade final dos anos 90 e começo de 2000, foi o Michael Owen no futebol inglês. Inclusive uma das maiores promessas já reveladas pelo Liverpool. Ganhou a bola de ouro da France Football com apenas 21 anos. Ao total, Owen ganhou 6 taças com a camisa dos Reds. E foi lá, claro, que ele marcou o primeiro gol como profissional. Aos 17 anos. Isso aí. Foi em 6 de maio de 97, num duelo contra o Wimbledon, fora de casa. Owen não sentiu o peso da responsabilidade numa cobrança de pênalti perfeita, no empate por 1-1 na primeira rodada do campeonato inglês. Owen acabaria vivendo uma carreira inconstante mais tarde, com lesões seguidas que claramente impediram que ele fosse ainda mais longe do que foi. Toni Kroos é um dos meio-campistas mais completos do futebol mundial. Aos 31 anos, parece que o tempo não passa para ele.
Ele já está há 7 anos no Real Madrid, onde coleciona diversos títulos. Também já foi campeão da Copa do Mundo em 2014. E sabia que o primeiro gol da vida profissional do Toni Kroos veio há 14 anos? E foi num jogo em que ele brilhou? Foi pelo clube que o revelou como profissional, o Bayern de Munique. Os bávaros estavam perdendo por Estrela Vermelha por 2-1 na Copa da UEFA, em 25 de outubro de 2007. Kroos entrou aos 36 do segundo tempo, deu uma assistência para o empate de Klose e ele próprio marcou o gol da vitória numa lambança do goleirão adversário. Kroos tinha só 17 anos. Quando a gente pensa em Martim Palermo, talvez o primeiro grande fato que a gente lembra é esse daí. O fato de que ele perdeu 3 pênaltis num jogo só contra a Colômbia na Copa América de 99, uma derrota da Argentina por 3-0. E ninguém lembra que, curiosamente, naquele torneio, o Palermo fez 3 gols em outros jogos. Acontece que o Palermo fez pouco mais de 300 gols como profissional, em 13 anos de carreira. Sim, uma carreira relativamente curta. O primeiro dos 307 gols, somando clubes e seleção argentina, aconteceu em 12 de maio de 93. Foi nos 3-0 do Estudiantes de La Plata sobre o San Martín de Tucumã. O curioso é que esse gol demorou, viu? Ele havia estreado no Estudiantes 1 ano antes, e em todo esse tempo não tinha conseguido marcar. Karim Benzema já foi artilheiro do campeonato francês e está pertinho dos 300 gols na carreira. Destes, quase 200 só no campeonato espanhol, onde atua pelo Real Madrid há 11 anos. O curioso é que quando ele surgiu no Lyon, o primeiro gol dele também demorou. Demorou menos do que o Palermo, mas ainda assim, Benzema estreara no Lyon em janeiro de 2005 e só em dezembro daquele ano balançou as redes. E foi logo na estreia dele na Champions League, numa vitória de 2-1 sobre o Rosenborg da Noruega. Ah, sabe quem marcou o gol da vitória naquela ocasião? Fred, aos 48 do segundo tempo. Vamos falar do Fred então? Afinal, em abril desse ano ele alcançou a incrível marca de 400 gols na carreira. Destes, quase metade pelo Fluminense. Mas talvez o primeiro gol que o projetou mundialmente não entra na lista. Lembra desse gol dele pelo América Mineiro na Copa São Paulo de Juniores em 12 de janeiro de 2003? À época, o gol mais rápido do mundo, numa derrota de 5-1 para o Vila Nova. Só que, foi pelos juniores. Então, não conta para a relação profissional. O golaço lá do meio de campo ajudou o Fred a ser alçado para os profissionais do América Mineiro. E apenas 2 semanas depois, em 26 de janeiro de 2003, ele estreou marcando o gol da vitória do América no Campeonato Mineiro. Fred entrou no segundo tempo e aos 40 minutos garantiu a vitória do Coelho sobre o Guarani de Divinópolis, 2-1. O jovem de 19 anos marcou 10 gols naquele estadual. Para finalizar nosso vídeo, um português que foi tetracampeão inglês pelo Manchester United, ganhou ainda uma Champions League e em 2008 foi eleito o melhor jogador do United na temporada. Luiz Nani segue na ativa pelo Orlando City, mas a trajetória de gols dele começou lá atrás, 16 anos antes. E foi pelo clube que o revelou como profissional. Nani chutou forte no canto do goleiro, no empate do Sporting, na visita ao Boa Vista, 2-2, em 30 de outubro de 2005. E tome comemoração estilosa. Deixa aqui embaixo nos comentários para você me dizer quem que você quer ver nos próximos vídeos aqui sobre o primeiro gol dos craques do futebol mundial. A gente tem condições de ir para um quinto vídeo, né? Por que não? Aproveita e te inscreve no canal, é sempre importante para nós. Deixa teu like, te inscreve, comenta aqui embaixo, espalha esse vídeo para os amigos e para ver mais conteúdos, olha aí.